para gravar. A partir de agora estamos em gravação. Então, uma boa tarde para todos nós. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. E a gente estava tratando na aula passada de derivação implícita. E aí, dentro do assunto derivação implícita, a gente vem aqui com um pequeno teorema, né? A gente deixou algumas atividades, aí deixou um link aqui para que vocês, se tivessem necessidade, assistissem sobre derivação implícita. E a gente vai pegar com um teoremazinho aqui, porque aí às vezes acontece alguma dificuldade sobre a derivação e a gente vem com um teorema e diz o seguinte: dadas as funções f maiúsculo f de x, igual a f de x, y e y igual a f de x, definidas e diferenciáveis, respectivamente, que elas sejam definidas dentro de um intervalo e que seja diferenciável dentro desse intervalo, ou seja, ela tem que ser contínua e tem que ser derivável dentro daquele intervalo. Em C, contida em R2. O C é um conjunto, esse conjunto contido dentro do espaço R2, e o x variando do intervalo A até B. Então, seja f uma função definida implicitamente por f de xy, f maiúsculo de xy, igual a zero. Isto é, o f é um cara que depende de x e de y, mas o y é função de x. Tá, ó? O y é um cara que é função de x, e aí é isso que a gente tem que lembrar sempre na hora das nossas derivadas. E quando eu vou derivar y, a gente não pode esquecer que ele é função de x. Então, para o x variando no intervalo de A a B. Então, uma formulazinha que a gente tem de derivar y em relação a x, ou derivar a função, é essa daqui. Derivar y em relação a x significa que isso é igual a menos a derivar f em relação a x dividido por derivar f em relação a y. Então, essa formulazinha ajuda a gente a facilitar o problema de derivação implícita, onde as derivadas do segundo membro devem ser calculadas nos pontos x, f de x. Lembrando que a derivada é a inclinação de uma reta, tá? E supor que a derivada de f em relação a y seja diferente de zero, para que a gente não tenha divisão por zero, porque uma vez que se tem a divisão por zero, aí a gente tem uma indeterminação, ou não existe, né? E aí a gente tem problema lá naquele local, né? Que a derivada, elas são tangentes que você tem em um determinado ponto. Se você tem um ponto de uma curva, digamos que eu tenho uma curva aqui, aí a derivada é tangente nesse ponto, né? E a tangente, ou seja, ela tem uma inclinação em relação ao eixo x, uma inclinação alfa, que lá no ensino médio chama-se de m da reta. E aqui a gente chama de tangente de alfa. Então, quando diz de tangente de alfa, é o mesmo que dizer que é a derivada de y em relação a x naquele ponto. Então, aí ela não pode ser zero, né? A derivada de f em relação a y. E aí a gente entra com um exemplo. E aí nesse exemplo eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer ele derivando em relação
usando essa fórmula aqui e fazendo a derivada mais ou menos parecido com o que a gente fez na aula passada, só que eu vou dar um pequeno diferencial para tentar facilitar para vocês, né? Mas aí só na tentativa de melhorar a ideia da diferencial implícita. Então, ó, seja y uma função implícita de x. Eu estou dizendo que o y está em função de x, né, na nossa equação. Definida por f de xy igual a y sendo x mais x à quarta igual a zero. Aí determine dy dx. Tá? Que é determinar a inclinação da reta em determinados pontos dessa função. E aí lembre-se aqui, ó, que o y é isso daqui, ó. É o f de xy, né? E aí só a gente não pode esquecer disso. E aí, então, no primeiro momento, eu vou usar essa fórmula para vocês verem e depois fazer uma comparação com uma outra. Então, ó, uma possibilidade de resolução é utilizando essa formulazinha. Então, para resolver essa equação de forma implícita, você pode utilizar essa equação. Aí eu transcrevi ela aqui e imaginar que ela está definida dentro de um intervalo AB. Né? Ou seja, que ela é contínua dentro desse intervalo. Assim, a gente vai ter o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer derivação normal, tá? Ó, usando essa fórmula de pegar o f e derivar em relação a x. Então, a f aqui, derivada em relação a x. Então, pega isso aqui, deriva em relação a x. Aí agora aqui eu não estou considerando para fazer derivada que ele seja, o y seja função de x não, tá? Porque eu estou usando essa formulazinha aqui. Então, ó, derivando isso em relação a x, eu tenho derivada do seno. Então, eu vou ter y cosseno x, o y é constante. Mais a derivada de x à quarta, eu tenho 4x ao cubo sobre, né, aí esse menos é da formulazinha ali, deriva f em relação a y. Em relação a y, esse f eu tenho, derivando aqui, dá 1. E o seno eu só repito, que o seno é constante. Então, é o y multiplicando uma constante, derivei o y, deu 1zinho aqui, não precisa aparecer. Mais essa derivada aqui deu 0. Bom, e aí a gente já tem a derivada de y em relação a x. Tá? Então, viu que é bastante prático, mas aí tem que gravar a fórmula. Tá? Aí a gente tem assim, ó. Como a f de x é desse tipo, então eu vou pegar isso daqui para eu ter só o valor de y e o valor disso daqui em relação a sem ter o y aqui, né? Claro. Aí eu vou fazer assim, ó, vou pegar esse f, que é a função dada, isso daqui. Como ela é igual a zero, eu vou segurar o y seno x de um lado e passar o x à quarta para o outro. Então, foi para x à quarta, estava mais, foi para menos. E daí, a partir de agora, você tem que o y está multiplicando, passa dividindo. Então, daqui ele vem para cá, ó. O y estava multiplicando, passou dividindo, eu isolei o y. E daí, eu pego esse cara aqui, vou naquela função que a gente acabou de derivar aqui e substituo o y. Aí eu vou lá, substituindo o y.
Aí no lugar que tem y ali na derivada que a gente acabou de fazer, a gente pega, ó, vou pegar aqui, e aí ele vem aqui. E aí com isso, não foi, né? Achei que ia fazer pedacinho aqui. Aí com isso eu vou ter, ó, no lugar daquele y, tá ela aqui, né? Bem nesse cantinho aqui. Substitui por menos x a quarta, sendo x o y. Aí a partir desse momento você tira o mínimo, tá? Aí para tirar o mínimo, só lembrando que aqui é 1, aí esse cara que vem aqui multiplica, né? E soma com o restante ali. Então eu vou ter, ó, menos x a quarta cosseno x mais seno x vezes 4x ao cubo dá 4x ao cubo seno x. E aí eu fiz o jogo de sinal aqui, ó, menos e menos deu mais, menos com esse mais deu menos ali, tá? Já fazendo o joguinho de sinal. Sobre, aí, seno vezes seno dá seno ao quadrado de x. E aí a gente põe aqui a informação que o seno de x é diferente de zero, tá? Então, só puxando aqui para a gente ver, ó. Ficou assim, ó, menos x a quarta cosseno de x. E aí, como ali eu teria, então, aqui era menos, né? Aí você tem lá, tirando o mínimo, aí eu teria, tirando o mínimo de tudo isso, ó, de seno de x em 1, a gente tem que é seno de x. Aí seno de x aqui dividido por 1 dá seno de x vezes 4, 4x ao cubo, seno de x. Isso tudo aqui dividido por seno de x. Aí a gente fez jogo de sinal, ó, desse menos com esse menos, ficou mais. Desse menos com esse mais, ficou menos. E agora, como isso aqui é sobre 1, você multiplica os extremos e os meios. Ou você conserva a primeira fração e multiplica a segunda invertida, tanto faz. E aí com isso a gente chega em x a quarta cosseno x menos 4x ao cubo seno x sobre seno ao quadrado de x. Alguma dúvida? Se não tem, vamos adiante. Tá? Porque daí eu terminei a operação utilizando essa fórmula aqui. Agora eu vou para aquela possibilidade que a gente utilizou na aula passada, tá? Sem usar a fórmula, mas só lembrando que o y é função de x, né? Não podemos esquecer para fazer derivação implícita que o y é função de x. Então eu peguei a função que a gente recebeu, que é y seno x mais x a quarta igual a zero. Eu vou ficar só com esse pedaço daqui para cá. E aí vai ser onde a gente vai aplicar a derivada, né? Então a gente tem ela aqui, ó, sem expor o f maiúsculo. E aí a gente vai derivar dos dois lados. Derivar y seno x mais x a quarta em relação a x, é claro. Isso é igual aí a mesma coisa, deriva do outro lado. Né? E obviamente essa derivada vai ser zero, né? Porque é constante. Eu derivo zero em relação a x. E aí eu vou só
Agora que eu vou ter uma pequena diferença do que eu fiz na aula passada, né? Porque na aula passada eu pegava, por exemplo, aqui, como o y é função de x, eu derivei o y, que deu 1, e disse que foi em relação a x. Aí repetiu o seno. Mas, aí eu repeti o y e derivei o seno, que deu cosseno. Aí mais, derivei o x à quarta, que deu 3x à quarta, deu 4x ao cubo. Isso é igual a zero. E aí passou esse cara para o outro lado. Agora só vou fazer, a diferença vai ser o seguinte, que eu não vou pôr o dx, eu só vou dizer quem foi que eu derivei. E aí sabendo que é produto, certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Aqui a gente fez desse jeito na aula passada, né? E aí eu segurei o dy, só para terminar aqui. E aí você passa, quem não tem o dy dx para o segundo lado, então foi menos 4x cubo, menos y seno x, tudo isso aqui dividido por seno x. Essa derivada que a gente fez na aula passada. Desse jeito. Bom, agora, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Aí você escolhe o que é melhor, né? Lembre-se que você vai derivar o cara e o cara é função de x, né? Que é um produto, então, se é função de x, né? Não tem ninguém que é constante ali. Então, você vai pegar assim, ó, derivar y. Então, deu 1 dy seno x. Eu derivei o y. E aí o outro eu repeti. Mais, que é produto. Repete o y, deriva o seno de x. Então, deu y cosseno de x dx. Mais, deriva x. Deu 4x ao cubo dx. Igual, deriva 0, deu 0. Aí eu segurei esse termo aqui que tem o dy. Então, fiquei com dy seno x igual. Aí o restante eu passei para o outro lado. Menos y cosseno de x dx menos 4x ao cubo dx. Né? Que era mais, foi para o segundo membro para menos. O seno de x que estava aqui multiplicando, eu vou passar para o segundo membro dividindo. E o dx que está aqui multiplicando no segundo membro, eu vou passar dividindo para o primeiro membro. Aí então ficamos assim, ó. dy dx é igual a menos y cosseno x menos 4x ao cubo sobre seno x. Tá? Ó, igual que a gente tinha feito na aula passada, tá? E também semelhante ao que a gente fez aqui, né? Ó, só o menos vem para cá, menos, fazendo jogo de sinal, tá? Usando aquela fórmula. E aí, quando for possível isolar o y na função, e nesse caso é possível, aí a gente faz isso, isola o y. Aí isolando o y, eu vou ter esse aqui que estava mais, foi para menos. Esse aqui que está multiplicando foi dividir para o segundo membro. Aí eu pego isso daqui e vou na função aqui que a gente tem e troca o y por isso. Troquei o y. E aí eu vou ter a inclinação da reta determinada, né? Então, dy dx é igual, aí no lugar que tem y, substituir, e aí tira o mínimo aqui, multiplica a fração, como a gente viu lá, e chega nessa
nessa formulazinha aqui, que é a mesma que a gente obteve fazendo através dessa formulazinha que a gente obteve, né? Fazendo isso aqui, ó, ficou no final x à quarta, cosseno x, menos 4x ao cubo seno x, seno ao quadrado x. A mesma daqui. Dúvida? Pergunta? Até o momento, Oi? até o momento não. Vamos, ok, Daiane. Isso é essa substituição que a gente faz aqui no final, quando é possível você isolar, né? Explicitar o y, né? Que às vezes não é possível e você deixa ela do jeito que está ali. Então vamos assim, ó. Dada a curva y igual a e elevado a x menos x mais raiz de 3 menos 1 igual a zero. Encontrar a equação da reta tangente à curva no ponto onde ela intercepta o eixo y. E aí, a gente vai agora lá para o ensino médio ou para a disciplina de geometria analítica. E aí a gente vai verificar o seguinte, ó, que a equação da reta ela é y menos y0. Dá para demonstrar, tá? Mas eu não é o objetivo agora, a gente vai evitar isso. Igual a m vezes x menos x0. Lembra disso? Tanto no ensino médio em geometria analítica, que normalmente acho que é no terceiro ano, ou em geometria analítica aqui na faculdade, você estudou a equação da reta. E a equação da reta é dada por esta formulazinha aqui. Vou botar aqui, senão vai desligar.
Voltei. O troço desligou de uma vez, isso aí tá chato. Então vamos aqui, ó. A equação da reta, vocês lembram dela? Oi. Vocês lembram da equaçãozinha da reta, não? Nossa, eu já vi. Eu também já vi, mas na cabeça agora não tá. Aquela meio show? Não lembro se é como é a nomenclatura aqui. É. Deve ser isso aí. Mas de qualquer forma, ela é assim: y menos y0 é igual a mx menos x0. E aí, no ensino médio, a gente estuda como o m da reta, mas o m da reta é a inclinação da reta, que é a tangente, né? E aí, aqui a gente estuda isso como sendo uma derivada. Então, seria que o y menos o y0 é igual a derivada, que seria a tangente, né, de y num ponto x qualquer, né? Aqui é igual a x menos x0. Então, essa é só o detalhezinho que a gente vai a mais, né? Que esse m da reta é a derivada de y num ponto x qualquer. E aí, isso que a gente precisa, ó, encontrar a equação da reta tangente à curva no ponto onde ela intercepta o eixo y. E aí, só para lembrar, ó, a gente tem assim, ó. Se eu tiver aqui uma função, e aqui é x e y, certo? De R2. Aí eu vou pôr aqui uma função qualquer. Aí, se eu pegar um ponto aqui, aí eu vou no eixo x, tem um x diferente de zero, um y diferente de zero. Se eu pegar um outro ponto aqui, eu vou no x diferente de zero, e aí no y, tá? Quando eu chegar em cima do y, eu tenho um y qualquer, mas se eu for aqui, eu vou em 0x, tá? Então, onde a curva intercepta ou passa pelo eixo y, tem o valor de x zerado. Então, é algo importante que a gente tem aqui, ó, que é no ponto onde a reta intercepta o eixo, a curva intercepta o eixo y. E aí, com isso, a gente tem assim, ó, esse ponto aí, o x vale 0. E aí você tem um y qualquer. Então, para você escrever o ponto, ele vai ser 0 para o x, porque ele é o local onde ele intercepta o y, e o y que a gente não sabe qual é o valor, né? Porque ele pode ser em qualquer lugar do y aqui, né? Inclusive em 0. Ele pode ser em qualquer valor, qualquer posição do y. Mas uma coisa que a gente tem certeza, no local onde a curva intercepta o eixo y, é que o x vale 0. Então, essa é uma informação importante para a gente, porque eu preciso determinar isso daqui. Então, o que é que eu vou precisar para escrever essa curva? Eu vou precisar saber quem é o y0, né? Qual é o local? Qual é o local desse ponto aqui? E aí aqui eu teria o x0, o y0. Mas aí o x0 nesse local, como é o local onde ele passa pelo eixo y,
esse x0 vale 0. Mas o y eu não sei. Então, esse daqui eu já sei que vale 0. Esse daqui, que é a derivada, eu não sei, eu preciso determinar. Entendeu? Aí, aqui, para eu escrever a equação da reta tangente, eu preciso determinar quem é esse y0, ou seja, quem é o y nesse ponto de interseção do gráfico, e preciso determinar quem é a derivada, quem é esse m, porque o y eu já sei. Então vai ser assim, ó. Eu até escrevi uma observação aqui para ficar bem fixado. Aí que no ensino médio que você tinha essa curva aqui e tal, mas que agora aqui esse m a gente entende ele como sendo a inclinação da reta tangente à curva naquele ponto, ou simplesmente como dy dx. Isso é o m que a gente estudava lá no ensino médio ou na disciplina de geometria analítica, tá? E aí, então, esse m foi substituído por dy dx, e é a derivada no ponto, tá? E é nesse ponto aqui onde ela corta o eixo y, onde a curva vai passar pelo eixo y. Então, é nesse ponto que a gente precisa, que é no ponto x0, y0. Então, essa é uma informação importante, ó, que o problema te deu só essa informação aqui, ó, dada a curva y e x menos x mais raiz de 3 menos 1 igual a 0. É uma curva. Essa curva vai passar pelo eixo y. Mas eu quero encontrar a equação da reta tangente à curva. Exatamente aqui nesse ponto, ela vai ter uma inclinação. E aí, esta inclinação é que eu quero saber. Quanto é que é? E normalmente ela é dada por alfa, mas a gente diz que é dy dx. Tá? Então, ó, a informação que o problema nos deu. Aí, o que é que você precisa saber? Como tem que escrever uma equação da reta tangente, você precisa conhecer qual é a equação da reta tangente. E ela é desse jeito. Ou como dy dx. Assim. Então, a gente já sabe, ó, a equação da reta, ela é desse jeito aqui. E quem é que eu estou precisando conhecer? Ah, tem um outro local, ó, intercepta o eixo y. Bom, se ela intercepta o eixo y, no ponto onde ela passa pelo y, x é 0. Então, é uma informação que a gente tem. Mas o y a gente não sabe, que é o y0, lá naquele ponto. Então, a gente vai precisar calcular quem é o y0 e vai precisar calcular quem é a tangente, quem é a derivada naquele ponto. A partir dessas informações, aí sim, a gente consegue escrever a equação da reta. Bom, então vamos adiante. Logo, para encontrar a equação da reta tangente ao referido ponto, é necessário calcular a derivada, tá? Uma coisa que a gente precisa. E depois eu vou precisar saber, obviamente, quem é o y lá naquele ponto. Aí eu peguei a formulazinha que eu já mostrei já hoje para vocês, ó. dy dx é igual a derivada de f em relação a x dividido por derivada de f em relação a y, menos, óbvio. Bom, então a gente tem a função aqui, f de x, é a função que a gente recebeu, né? A gente recebeu ela só desse jeito aqui, mas como a gente já tem lá pela definição aqui, se você tem um f de xy igual a 0, né, que é um f de x,
um f de x, y, e o y é f de x, é função de x igual a zero, então a gente pode escrever a derivada desse jeito. E aí, obviamente, como tem isso aqui igual a zero, por definição, ele é igual a esse f maiúsculo. E aí, usando essa fórmula, tem um menos, aí vou ter menos aqui, derivada de f em relação a x. Aí eu vou pegar isso aqui. Em relação a x, o y eu repito e derivo ex, que é o próprio ex. Menos a derivada de x, é 1. Derivada de raiz de 3, é constante, dá zero. Derivada de 1, dá zero. Dividido por derivada de f em relação a y. Em relação a y, a derivada de y é 1. Repete ex. Aí menos a derivada de x, zero. Derivada de... Oi. Eu não preciso especificar, colocar o da y e x, não. Não, porque aqui aí a gente está fazendo através dessa formulazinha aqui. Tá? Está derivando o f em relação a x e o f em relação a y. Aí eu não estou considerando que o y está em função de x, porque eu já coloquei na fórmula aqui. Aqui, na formulazinha, para derivar o y em relação a x, aí está essa fórmula. Aí menos zero, tal, aí só sobrou essa partezinha aqui de cima, né? E aí a gente pode melhorar ela, ficar então 1, que aí o menos e menos e mais dá menos, y elevado a x. Isso tudo sobre e elevado a x. Bom, agora, aí a gente pode fazer isso da forma que a gente estudou, né? Como é que a gente estudou? Levando em consideração que o y é função de x, aí seria um produto, tá? Se você não lembra dessa formulazinha, aí você faz a derivação implícita. E aí você considera que o y é função de x. E aí, para isso, aqui seria um produto. Então, a derivada da primeira vai ser 1 dy, que eu estou indicando em relação a quem eu derivei. Derivei em relação a y. Repetir a segunda, ex, mais a primeira eu repito, derivo a segunda. Derivei x em relação a x, eu deixei indicado aqui, dx. Menos a derivada, aqui não é produto, né? Então eu faço a derivada direta, que é 1 dx, né? Só deixei indicado aqui em relação a quem que eu fiz a derivada. Aí passei quem tinha dx para o segundo membro, coloquei dx em evidência, e em seguida o dx que estava lá multiplicando veio dividir, o ex que estava aqui multiplicando no primeiro membro foi lá dividir. Aí. Feito das duas formas antes de eu continuar o problema, tá? Do jeito que a gente fez na aula passada, aqui eu fiz desse jeito aqui para tentar facilitar para vocês ali a compreensão, tá? Só em relação a quem eu derivei, o y, derivada deu 1 ex dy. Menos, aí mais, porque é produto, né? Y repetiu, deriva ex em relação a x, tal. Do jeito que a gente fez na aula passada, a gente fez assim, levou em consideração que o y é a função de x, então derivou y em relação a x. Então ficou 1 ex dy
em relação a x. A gente fez desse jeito. Menos, ou mais, né, porque é derivada do produto, y e x. Aí, como foi em relação a x, eu não indiquei. Menos derivada de x em relação a x mesmo. Se eu indicasse, seria assim, ó. Dx sobre... Dizia assim, ó. Derivei x em relação a x. Que isso aqui dá 1. Menos... Aí, se eu indicar, seria derivei x... Ó, derivei x em relação a x. Aí esse eu não coloquei. Isso é igual a zero. Porque eu saí derivando isso aqui é constante, derivei esse é constante. E aí a gente só fez assim, ó. Ex dy dx é igual a 1 mais y ex. Mais não, menos, né? Menos. Aí daqui eu fiquei com dy dx é igual a 1 menos ey ex sobre e elevado a x. Tá aqui, ó. Tá? Aí hoje eu preferi fazer assim, talvez, eu não sei, aí vai ficar por conta de vocês. Levar em consideração que o y é função de x e que isso aqui é um produto. Aí eu fiz a derivada de y, deu 1. Repeti ex e coloquei, ó, derivei em relação a y. Aí mais y repeti, ex, a derivada de ex é ex mesmo, dx, está dizendo que foi derivada em relação a x. Derivada de menos x dá menos 1 dx. E aí a derivada do restante aqui é zero, não coloquei derivada de 0 é 0. Tudo bem? Tudo bem. Aí vocês escolhem, né? Estamos mostrando as opções. Então agora sim, ó. Venha. Aqui a gente não terminou, tá? A gente só achou esta derivada aqui, ó. E não no ponto ainda, né? Só a derivadazinha que a gente achou. No caso, achou o M, então. Achou o M. Vale. Só isso que a gente fez. Só encontramos o M. Aí agora vamos lá para o restante, ó. Quando a curva intercepta o eixo y, eu coloquei a informação, ó, que nesse local o valor de x é 0. Bom, e aí com isso então, a gente vem agora para cá, ó. Ao substituir x igual a 0 na equação dada, na equação que a gente recebeu, a gente consegue encontrar quem é o y. Tá? Então, eu venho na equação que eu recebi no problema, a equação que a gente recebeu no problema, nessa daqui. Eu escrevo essa equação e vou nela e substituo x por 0, que é o local onde ela intercepta o eixo. Que a gente não sabe quem é o x. Então, ó, onde tem x, 0. Então ficou y igual a e elevado a 0 menos 0 mais raiz de 3 menos 1. E elevado a 0 vale 1. Aí eu isolei o y. Aí raiz de 3 foi para o segundo membro, menos 1 foi para o segundo membro. Tenho já o valor do y. Bom, tendo o valor do y, significa que a gente sabe agora quem são os elementos do ponto onde a reta tangente, onde a curva corta o eixo y, né, que é o ponto x0 e y0. Então, ó,
Aqui a gente encontrou quem é o y0. E a informação que a gente tinha já nos dava quem é o x0. Aí, a partir de então, a gente consegue escrever quem é a curva, né? Mas é claro que antes disso eu preciso calcular quem é a derivada, que essa aqui é uma derivada de forma genérica, tá? Ela dá a inclinação da reta, mas de forma genérica e não especificamente no ponto. E aí eu quero nesse ponto. Então a gente viu ó, que era para fazer a derivada, cadê? A derivada no ponto x0, y0. Encontrei quem é a derivada. Aí eu vou agora substituir o y e o x pelos valores do ponto. Então, no ponto, eu tenho que x é 0, o y é menos raiz de 3 mais 1. Aí no lugar que tem y vai ser menos raiz de 3 mais 1 e no lugar que tem x vai ser 0 na equação da derivada. Então vai ser assim, ó, a derivada de y em relação a x tá aqui a formulazinha. Aí você vem, o y vai ser trocado por isso daqui. E aí você vai colocar ali, ó, no lugar que tem y. E o x entra aqui. E ali em cima. Então tem ó, menos que a gente já tinha antes lá ali na formulazinha, né? Menos raiz de 3 mais 1, que é do ponto, e elevado a 0, que é o x no ponto, mais 1, que era da equaçãozinha lá, sobre e elevado a x, ou e elevado a 0. Resolvendo isso, ó, e elevado a 0 vale 1. Aí eu tenho aqui menos e menos dá mais raiz de 3, menos e mais dá menos, mais 1, aí só sobrou raiz de 3. Então significa que essa derivada de relação a x no ponto onde a curva passa pelo eixo y vale raiz de 3, um número. Né? E aí a gente vem na formulazinha da equação da reta. Isso aqui o problema não deu. É coisa que a gente tem que saber e se lembrar, tá? Qual é o jeitinho lá da equação da reta, lá do ioiô xoxô que a Jocássia comentou aí. É ioiô michoxô. É ioiô michoxô do M, né? Eu lembro, o professor eu vi falando, aí eu lembrei. O ioiô michoxô, que é do M, né? M, tá, beleza. Aí essa equaçãozinha, desse jeito. Aí eu vou substituir os pontos ali, né, na equação. Então, o y, aí o y0 é esse daqui. A derivada nesse ponto é raiz de 3. E o x0 é 0. Tá aqui. Aí só fiz o joguinho de sinal. E ali multipliquei, pronto, acabou. Tá aqui. Isso que o problema pediu. Essa é a chamada de equação da reta tangente que a gente estava procurando. Pergunta? Se não tem, aí eu vou passar agora as atividades do leitor de volume 2, página 105, aí eu escrevi elas aqui, tá? As que eu quero que vocês façam. Aí são 6. Tem 3 dessa primeira sessão que a gente fez aqui, do exemplo 1, e 3 desse exemplo 2 para encontrar a reta tangente.
E aí aqui eu dei, nessas eu dei os pontos, tá? Ó, ali eu tive que procurar, saber quem era o ponto e tal. Aqui eu dei os pontos, estão aqui. O x0 e y0, cada uma delas. Ok? Então, é isso. E aí a gente vai passar agora para a fase de que vocês vão fazer as atividades na fase de prática, tá bom? E aí com isso eu vou encerrar a gravação aqui para a gente ir ali na prática.